Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, numa semana também marcada ainda pelo início do ano letivo. É sempre um período em que se fala muito de educação e temas muito variados, mas que têm como algo a juntá-los, obviamente, o ano letivo que começa na educação em Portugal. Uma coisa que obviamente marca muito este ano letivo é naturalmente a tensão com os professores. Há uma greve dos professores já marcada para o início do mês de outubro, é toda uma semana de luta que termina no dia 5, se não estou em erro, com uma grande concentração nacional. Do outro lado, o Governo destaca os sucessos desta abertura, nomeadamente a questão dos manuais gratuitos, da colocação dos professores e também da inovação pedagógica. É isso, pelo menos, que o Governo reclama. É um ano em que também é marcada o aumento significativo da chamada autonomia curricular. Há mais escolas com mais tempo de autonomia curricular, ou seja, que podem gerir, e vamos tentar perceber neste Expresso da Meia-Noite o que é que isso quer dizer, gerir o tempo de maneira diferente para os seus alunos. Mas também são anos em que o envelhecimento do corpo docente é cada vez maior e é um tema cada vez mais central na discussão e, naturalmente, outros temas como a falta de funcionários continuam a marcar a educação, apesar dos bons resultados que Portugal tem tido em todos os indicadores da OCDE. Para este programa convidamos Ana Cláudia Cohen, é a diretora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, em um dos casos mais interessantes e mais falados em Portugal, também ao nível da autonomia. Alexandra Leitão é secretária de Estado Adjunta e da Educação. Mário Nogueira é secretário-geral da FENPROF e tem dado a cara por esta questão do tempo de contagem dos professores e, nomeadamente, pela semana de greves e de luta que está marcada já para o início de outubro. E Filinto Lima é presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas. O Expresso da Meia-Noite vai já para um intervalo curto e voltamos para o debate que nos levará até ao fim deste programa. Bem-vindos de volta ao Expresso da Meia-Noite. Secretário de Estado Alexandra Leitão, começa por si. O Governo, enfim, saudou naturalmente os sucessos da abertura do ano escolar, nomeadamente a questão dos manuais escolares, da colocação dos professores, que correu tendencialmente bem, da inovação pedagógica, mas temos sempre a pairar sobre nós temas como, obviamente, a questão da tensão com os professores e greves já marcadas e de uma grande tensão que, obviamente, marca o ano escolar, falta de funcionários nas escolas, o envelhecimento do corpo docente, porque há problemas que persistem em continuar sempre e marcam e condicionam brutalmente o ano letivo. Boa noite a todos também. Sim, o início de um ano letivo é sempre um momento de certa forma, ao mesmo tempo de início e de balanço. Exato. E se é verdade que sim, entendemos que há coisas que correram francamente bem, mesmo do ponto de vista dos funcionários e começando pelo assunto que tem sido talvez mais falado nos últimos dias, é verdade que houve um número reduzidíssimo de escolas com problemas. Temos mais assistentes operacionais nas escolas em função da portaria do rácio que em setembro do ano passado foi aprovada. São momentos em que todos os olhos se focam, como é evidente, no sistema de ensino e, portanto, certas situações vêm ao de cima, embora o balanço que fazemos é francamente positivo. Quer ao nível da colocação de professores, quer ao nível dos novos projetos pedagógicos, quer ao nível também mesmo dos aspectos relacionados com os funcionários e, de um modo geral, as coisas correram bem. Queria também dizer que nos revemos com muita satisfação na circunstância de hoje, até ao 6º ano, portanto, até ao 2º ciclo, todas as crianças poderem usufruir de manuais gratuitos, que alivia naturalmente enfim, o orçamento das famílias nesta altura do ano, que achamos que é também algo de muito importante para consubstanciar totalmente aquela que é a orientação constitucional da gratuitidade do ensino, e isso passa também pela gratuitidade dos manuais. Quanto à questão da tensão com os professores, se me permite, e para não escamotear esse ponto, eu gostaria de dizer uma coisa que já recentemente disse e que queria aqui deixar bem claro. Quando há tensão laboral, digamos, por razões naturalmente, que tem a ver com a carreira, com uma série de aspectos, eu queria deixar aqui uma nota que eu acho que é muito positiva. Os professores
portugueses têm a total capacidade de entrar na sala de aula e deixar esses problemas à porta e tratarem e porem todo o seu brio, todo o seu zelo, toda a sua capacidade e competência naquilo que é a sua função mais nobre, que é lecionar. Portanto, acho que quando me perguntam isto vai prejudicar o ano letivo, pois com certeza, quando não há, em momentos de mais tensão ou de menos tranquilidade, era sempre mais desejável que assim não fosse, mas tenho nesse aspecto uma grande confiança que mesmo em momentos de tensão com o Governo, a atitude no processo de ensino e aprendizagem, a atitude dos professores é sempre, e deixo aqui isso como uma afirmação que tenho e um elogio, naturalmente, têm sempre muito brio, muito zelo, muita competência na sua relação com os alunos e isso acaba por ser, de facto, o mais importante. Mário Nogueira, nós terminámos o ano letivo do ano passado com uma série de questões ligadas aos exames, de greves, etc., que foram, enfim, que provocaram uma enorme tensão e alguma insegurança aos pais, aos alunos. E ainda agora estamos a entrar no ano letivo já com uma greve marcada. Eu não quero que este programa seja só sobre isto, como é óbvio, estamos aqui a discutir um tema mais vasto, mas do ponto de vista dos pais e dos alunos, isto é uma instabilidade permanente do qual onde é difícil, por um lado, nem se consegue ter os exames, ou vai-se conseguindo, depois ainda está a começar as aulas, pumba, já está uma semana de greves marcadas. É verdade, e na verdade eu acho que até é um bocado irresponsável que o Governo... Parece que nunca saímos do mesmo filme. É verdade, e eu acho que é um pouco irresponsável que o Governo e o Ministério da Educação, mas o Governo, eu diria, porque seria injusto aqui limitar ao Ministério da Educação, há aqui muito de finanças e com certeza do Governo na sua globalidade, de continuarem a manter esta tensão não respeitando a lei, não respeitando os compromissos que assumiram com os professores em novembro de 2017, não respeitando o artigo 19 da Lei do Orçamento e não respeitando nada disso. Aliás, aquilo que a senhora Secretária de Estado acaba por dizer são sempre palavras bem-vindas. Aliás, não há ninguém neste país que consiga dizer que os professores, por razões das suas reivindicações, seja dos seus direitos socioprofissionais, das suas condições de trabalho, deixam de ser, e eu agora até, usando a expressão do Sr. Presidente da República, deixam de ser dos melhores do mundo, porque na verdade serão dos melhores do mundo, evidentemente que sim. E, portanto, não se compreende como é que um grupo profissional que tem um desempenho tão positivo, como ainda agora também foi reconhecido pela Sra. Secretária de Estado, dão o seu melhor, cumprindo da melhor forma aqueles que são mas não se pode negociar sem greve? Pode. Agora o problema... Não está em causa o direito à greve. Estou a dizer quando são muito regulares... Ouça, a greve é o último recurso que os professores e qualquer trabalhador Mas é isso que começa a não parecer. Pois, e porquê é que começa a não parecer? Porque precisamente, repare, eu falei-lhe em novembro de 2017. Em novembro de 2017, nós tivemos um compromisso assumido com o Governo da recuperação do tempo de serviço. Depois há uma lei do orçamento para 2018 que prevê que se negocie o prazo e o modo de recuperar esse tempo de serviço. E nós estamos em outubro, praticamente, finais de setembro de 2018. O Orçamento de Estado para 2019 está aí, agora a começar a ser negociado. E aquilo que já deveria, com toda a serenidade, ter sido decidido antes, foi arrastado e continua sem um horizonte de que o Governo queira, de facto, contabilizar todo esse tempo. Aliás, dizer-lhe que só hoje é que foi entregue o pré-aviso no Ministério da Educação, precisamente porque foi o último dia dessa entrega, de podermos, do ponto de vista legal, hoje foi o último dia. Esperámos até ao último dia. Agora, ainda temos, daqui até dia 1, pelo menos uma semana. E, portanto, estamos a aguardar uma reunião que o Ministério da Educação, com certeza, marcará para muito breve, para prosseguir. E eu costumo sempre dizer que se uma greve começa às 0 horas de um dia, até às 24 horas do anterior, é sempre tempo de negociarmos. Agora, há momentos em que recorrer à luta, e não é uma luta fácil, as pessoas fazem esforço, têm um esforço financeiro que gostariam de não ter, e portanto eu diria que é o último recurso, mas quando é preciso não podemos deixar de fazer. Mas já agora, só sobre outros aspectos do ano letivo... Mas já lá vamos, Diga. Filipe Lima, como representante, enfim, dos diretores dos agrupamentos escolares, esta tensão permanente prejudica muito, enfim, o foco nas questões da educação e da organização da escola, etc. ou não? Ou já estão habituados a viver com isso? Muito boa noite. Nós, de facto, tivemos em agosto um dos meses mais trabalhosos nas escolas, nos últimos anos. Reconheço que os meus colegas, temos 811 diretores no país, fizeram um trabalho de excelência... 811 diretores de agrupamentos escolares. Sim, 811 no nosso país fizeram um trabalho de excelência para quê? Para que o arranque do ano letivo fosse positivo.
Eu considero este arranque positivo, embora tenha dito publicamente, e torno a dizer aqui, que há uma sombra que está de facto carregada, portanto, por trás deste arranque positivo, que é a possível greve dos professores, que vai acontecer de 1 a 4 de outubro em regiões do país, concentrações, manifestações. Mas eu concordo com o que disse a Sra. Secretária de Estado. Os professores têm a capacidade de, quando entram na escola, apesar de desmotivados, apesar de desiludidos, eles esquecem isso. E, portanto, os nossos alunos, pelo menos nas escolas públicas portuguesas, não são prejudicados. Os pais podem ficar descansados. Agora, é evidente que esta tensão não nos agrada. Tomáramos nós, diretores, que também somos professores, é bom que se diga, que o Ministério da Educação tenha chegado a um acordo, ou tivesse chegado a um acordo com os sindicatos. Para mim, Ricardo Costa, e eu também vou naquilo que disse o Mário Nogueira, há aqui o Ministério das Finanças, que é importante chamar à pedra. O Ministério das Finanças, eu acho que devia de olhar para a sua educação, também neste caso dos professores, também na situação dos assistentes operacionais. Também queria saudar o Governo que hoje, o Ministério da Educação que hoje deu mais de 200 contratos às escolas, um balão de oxigênio que ainda não chega. 200 auxiliares. 200 auxiliares, 200 contratos para auxiliares, um bom balão de oxigênio que ainda não chega, mas é um passo positivo. Mas eu penso que o Ministério das Finanças tem sido arredado desta discussão e é preciso trazê-lo também à colação. Se calhar era interessante ter aqui alguém do Ministério das Finanças. Passa muito pelo dinheiro, não há dúvida nenhuma. Passa muito pelo dinheiro. Portanto, agora, que em sombra, que não prejudica o aluno, não prejudica. Tenho a certeza, as pessoas distinguem muito bem a parte da luta sindical da parte profissional. Mas isto sempre foi assim, não é só agora. Ana Cláudia Cohen, o seu caso em Alcanena, eu trouxe-o aqui, convidei para este programa, porque no meio disto tudo, uma das coisas que tem avançado muito é a questão da autonomia em nível curricular, e que foi uma coisa que tem vindo a ser testada numa série de escolas, e que no vosso caso é um dos casos em que isso acontece com mais eficácia e com mais sucesso no agrupamento de Alcanena. A maior parte das pessoas em Portugal, eu presumo que nem sabem que isto hoje em dia se faz. Isto significa o quê, exatamente? Que os alunos têm o quê diferente do que tinham antes ou do que têm os outros? Significa uma mudança de paradigma. Portanto, o aluno é visto na sua diversidade. Primeiro ponto. O professor também tem autonomia para mexer no currículo, e o currículo também é visto de outra forma. Resumindo, se nós tínhamos o currículo formal e que os professores muitas vezes agarrados a manuais, com aqueles horários normais, sim, e com aqueles conteúdos todos, e que era estático, era compartimentado, o professor agora é coautor do currículo. O professor pode e deve integrar o currículo da sua área de saber com outras, portanto, fazer projetos interdisciplinares, pode juntar disciplinas, e por outro lado, pode até acrescentar outros conteúdos ao currículo, nomeadamente fazer integração curricular com o currículo local. Porquê é que vocês decidiram avançar logo? Nós decidimos avançar porque nós sentíamos necessidade que os alunos do novo milénio não aprendem como aprendiam os outros, nomeadamente os alunos que tínhamos no secundário. Os alunos que estão agora no pré-escolar, no primeiro ciclo, precisam de outros estímulos. E nós tivemos essa consciência, e se queríamos garantir que as aprendizagens perduravam no tempo e não é os alunos ficarem só pela informação, reproduzirem e não serem produtores de conhecimento, nós tínhamos que fazer diferente. Quantos alunos é que tem o seu agrupamento? 1588. É Alcanena, não é? Sim. Portanto, e quantos é que estão abrangidos nisto? Neste momento são cerca de 900. Portanto, no ano passado, como sabes, com 427, nos primeiros a turma, todos os anos de ciclo, dos primeiros anos de cada ciclo, primeiro, quinto, sétimo ano e décimo, e agora primeiro, segundo, quinto, sexto, sétimo, oitavo e décimo primeiro. Os horários mudaram também, os alunos têm paragens, vão intercalando, às vezes têm 3 professores na mesma sala de aula, mudou o conceito de conselho de turma para a equipe educativa, porque se nós atribuímos uma responsabilidade, seja do desempenho dos alunos ou de um projeto a uma equipa, e se no segundo ciclo é muito fácil, se atribuímos 2 ou 3 disciplinas ao mesmo professor, eles têm todos 2 ou 3 turmas, são os mesmos, em vez de reunirem em conselho de turma, reúnem em equipas educativas. E, portanto, é uma outra forma de estar. Os alunos, por vezes, não estão na sua turma, estão com outros, consoante o projeto ou consoante as dificuldades que têm. Ou seja, nós fazemos. Como é que reagiram pais, os bem. próprios alunos e os próprios professores? Não acredito que toda a gente tenha reagido bem, ou que é uma coisa diferente, não é? Não, mas a questão é mesmo esta, a flexibilidade, como está, a autonomia que a tutela nos dá, concede através do diploma, que foi publicado a 6 de julho, é isso mesmo, portanto, permite-nos ir aos 25%. Mas nós não temos que flexibilizar por flexibilizar, é só aquilo que faz sentido. E, portanto, aquilo que nós queremos é, de facto, alterar
adaptar o currículo, fazer a integração para fazer sentido, para que as aprendizagens sejam mais eficazes. E os alunos, quando vão ao contexto, quando nós fazemos parcerias com as faculdades, levamos a um centro tecnológico, levamos a um Ciência Viva e levamos a experimentar no terreno, os professores tiveram capacitação, temos a sala de aula sem paredes, ou seja, qualquer espaço pode ocorrer aprendizagem. Tudo isto motiva-os e eles dizem que aprendem melhor. Os pais também, nomeadamente o tema que nós escolhemos no ano passado, foi caminhando ao longo da nossa história. Como integramos o currículo local, não imagina a adesão dos pais a quererem colaborar também nos projetos que foram criados ao nível de cada turma. Portanto, agora, há uma coisa que é verdade. Na escola, nós temos sempre professores que aderem a todas as inovações e outros que resistem mais e outros que ficam à espera de ver o que é que dá para entrar. Agora, nós temos que respeitar essa diversidade. Aquilo que foi dito é verdade. Os professores são, de facto, fantásticos naquilo que fazem todos os dias. Lutam sempre pelo melhor pelos seus alunos. Agora, só o fazem se sentirem bem na sala de aula. E têm que se sentir bem. Não pode haver receitas de, não, agora tens que te juntar com aquele professor e porque estamos na era da interdisciplinaridade e vais dar dizer com os outros. Não. É o professor que decide, é o conselho de turma que decide. E nós, diretores, cabe-nos a nós respeitar a diversidade e o estilo de cada professor. Ora, se o fizermos, há uma contaminação dos pares. Começa num conselho de turma, às vezes um projeto começa com 2, 3 disciplinas que estão a trabalhar mais interdisciplinarmente, depois, ao longo do projeto, portanto, que é sempre um projeto é sempre longitudinal, vão entrando outros professores que se entusiasmam, outros que fazem só colaborações mais pontuais, mas tudo isso não há receitas e não tem que haver uma réplica do que se passa nesse conselho de turma naquele. O conselho de turma é soberano e isso também é importante, porque antigamente nós fazíamos só mais articulação ao nível do departamento, não tanto ao nível do conselho de turma, e parece que o conselho de turma não se responsabilizava, não tinha aquela responsabilidade, porque as estratégias que implementava têm que ter resultados. E muitas vezes não se mediu o impacto. Hoje não. Hoje está tudo a trabalhar, quando se sentam, sabem que são eles que têm competência para delimitar essas estratégias, o que é muito importante. Portanto, na minha ótica, não se pode impor, antes pelo contrário. E quando os professores sentem a necessidade, então há mudança. Agora, não tenho a validade de dizer que toda a gente no meu agrupamento vai à mesma velocidade. O que existe é uma cooperação profissional. Sim. E o profissionalismo dá respeito e orgulho pelo aquilo que fazemos. Filipe Lima, estes exemplos como o de Alcaner encontram-se pelo país todo ou é desigual? Porque isto são experiências novas. Nós, diretores, falamos muito de autonomia. Isto, de facto, é autonomia na gestão de currículo. É isto que nós queremos. Portanto, cada escola ou cada agrupamento escolar decide uma percentagem do... Nós, nesta primeira fase, portanto, no ano passado, fase piloto, 235 escolas entraram no projeto. Sim. Este ano, suponho que, pelo menos no ensino básico, esse número aumentou bastante. No secundário, aumentou também, de uma forma mais ligeira. Porquê? Porque no secundário, na minha opinião, temos um ciclo perdido, porque é um ciclo de ensino que só, portanto, tem por objetivo os exames. Ou seja, o exame que se vai fazer no 12º ano, que dá acesso à faculdade. Aliás, no secundário estão muito focados para o exame e, portanto, é mais difícil. O que eu queria fazer aos seus reitores era discutir o modelo de acesso ao ensino superior. Era muito importante também que os seus reitores isso é uma discussão se mais pronunciassem, antiga. não será hoje com certeza, sim, não é aqui mas se pronunciassem sobre uma matéria que nós, diretores, temos falado e até com o FAP, portanto a Associação Ligada aos Pais também tem falado. Mas é esta autonomia que nós queremos. Estou em crer que este ano, este modelo da flexibilidade será estendido por muitas mais escolas do que aquelas que o ano passado, portanto, estiveram e desempenharam e de facto foi um sucesso. Eu quero dizer, por exemplo, no seu agrupamento muito bem, sim, com certeza que sim. O ano passado nós também avançamos, nós temos cerca de 2.300 alunos, eu sou de Vila Nova de Gaia e fizemos uma mudança entre muitas. Por exemplo, no 7º ano, a História e a Geografia, a História era semestral com a Geografia. Tivemos um sucesso de 100%, tivemos alunos muito motivados, tivemos 2 professoras, que eram as professoras dessas turmas, que nos deram o melhor dos feedbacks e, portanto, este ano iremos repetir também essa situação, entre outros exemplos que eu aqui poderia dar em relação à flexibilidade. Mas não foi só o único diploma, embora deu grande ênfase a esta situação. A Escola Inclusiva é um diploma muito importante, é um diploma que muda o paradigma de um decreto-lei que durou 10 anos, o que é para admirar.
na educação muda tudo diariamente. Sim. Este durou 10 anos, muito positivo, mas percebeu-se que a escola inclusiva podia ser potenciada. E é potenciada. Quero dizer, Ricardo Costa, que a escola inclusiva também vai responder não só aos alunos com necessidades educativas especiais, mas àqueles alunos também que têm capacidades excepcionais de aprendizagem, que muitas vezes a escola pública e a escola privada não respondem a este tipo de alunos, que ficam desmotivados, que vão para as aulas. Algumas aulas são uma seca, porque eles já sabem a matéria que a professora vai ensinar. E eu também, embora sei, uma das críticas foi que o diploma só saiu em julho, mas de facto temos um ano, este ano é um ano de transição, para que de facto este diploma possa ser implementado a 100% no próximo ano. Embora eu quero dizer que eu considero que a escola pública portuguesa é inclusiva, tenho dúvida que a sociedade portuguesa seja inclusiva. Eu acho que temos ainda uma sociedade seletiva. Deixe-me só dar um exemplo. O ano passado, no ensino superior, 231 alunos desistiram, com deficiência desistiram. Alguém se importou com isso? Parece que ninguém se importou. Outro exemplo muito rápido. O Ministério da Educação gasta rios de dinheiro, bem gastos, com os nossos alunos, portanto, com necessidades educativas especiais. Estes alunos, quando têm 18 anos, ou quando chegam aos 20, muitos deles, em vez de irem para uma CERSI, para uma APP, continuar o seu percurso profissional e até académico, vão para casa. Era preciso que, para além, portanto, destes anos que eles passam e que têm um percurso excepcional muito positivo, que o Estado, claro que não seria o Ministério da Educação, protegesse estes jovens. Muitos vão para casa como antigamente. Okay. Mário Nogueira, pode ser defeito meu. Pode ser defeito meu, mas eu nunca ouço falar destes temas. Pois é, porque não houve. Porque eu tenho mas eu acho que quase todos, muitos portugueses dirão a mesma coisa. Não é verdade. Se ler os documentos do Congresso... Não é ler os documentos do Congresso. Deixa-me acabar. Dê-me o tempo que dou aos meus colegas. Dou-lhe o tempo todo. Se ler os nossos documentos, se ouvir as nossas intervenções, os nossos encontros, nós já fizemos sobre a inclusão, então, encontros com, aliás, projetos que temos desenvolvido com as organizações de deficientes e outros. As questões da flexibilidade curricular. Exatamente, vamos a isso. Ora bem. Porque, então... porque isto é uma questão... Repare, não é nenhuma questão. Claro. Eu estou aqui a fazer o contraditório, né? Com toda a gente, naturalmente. Mais ou menos. Não, com todos. Farei com todos. É a questão repito, de se os professores, nomeadamente neste caso os sindicatos, não centram demasiada discussão nos seus temas, que são obviamente legítimos, e quase varrendo do espectro temas quando de repente a maior parte das pessoas nem sabe que hoje em dia as escolas podem ter até 25% de autonomia curricular e que já há muitas escolas com isso e que há muitas escolas a terem sucesso com isso. Eu até saúdo o convite hoje, porque normalmente só se convidam as organizações sindicais quando é para falar das questões socioprofissionais, e é importante que seja. Mas, na verdade, a nossa intervenção vai muito para além disso. Esse é o meu desafio, é conseguir ter aqui o Mário Nogueira sem falar sobre embora incomoda alguns que nós também falemos das outras coisas. Eu acho que o que se ouviu aqui sobre os professores, de todos os intervenientes do painel, vem provar aquilo que nós também dizemos, que, na verdade, os professores são ótimos profissionais, os professores são, de facto, e nós repetimos isso sempre, os artesãos da mudança, numa sociedade democrática como a nossa, e, portanto, é preciso respeitar os professores. Aliás, quando nós dizemos que os professores têm que ser respeitados na sua carreira também, no seu tempo de serviço, nas suas condições de trabalho, é porque os professores cumprem com os seus deveres, como aqui já se viu, e, portanto, têm toda a legitimidade de exigir que sejam respeitados os seus direitos, e, neste caso, é isso que também os leva à luta. Mas dizer o quê? Se os professores conseguem fazer o que conseguem e fazem, os professores envolvem-se, às vezes diz, os professores são avessos à mudança. Isto não é verdade. Os professores não estão abertos a qualquer mudança. E a crítica que nós temos feito aos dois decretos-leis, ao 54 e ao 55, inclusão, o 54, 55 dos currículos, não é deles terem saído. É deles terem saído tardiamente, deles saírem a 6 de julho, deles saírem em cima das férias dos professores e terem obrigado as direções das escolas, como aqui já foi dito, e outros colegas, a não terem férias, para poderem fazer a sua parte de, no início do ano, terem as escolas em condições, o que em muitos casos ainda não acontece, porque muitos casos, por exemplo, em relação ao decreto-lei da inclusão, ainda hoje as escolas estão a tentar, mas conhecia, por exemplo, este caso de Alcanena? Mas estes e muitos outros. Portanto, sim, o problema de Alcanena, o caso de Alcanena é um caso que já várias vezes tem vindo à colação e tem sido dado como exemplo, mas existem muitas outras escolas onde as experiências relacionadas com flexibilidade existem. Qual é que é a crítica dos professores às questões da flexibilidade? Não é a flexibilidade e a possibilidade das escolas poderem optar até 25% do seu currículo, ou de haver um currículo local. A grande questão que muitas vezes se levanta é que
as escolas só não fazem mais e não vão mais longe porque a sua autonomia é bem limitada a decisões do aparelho centralista do Ministério da Educação. Ou seja, por exemplo, ainda agora eu dizia aqui à minha colega, imagine que as escolas tinham capacidade, para além daquilo que fazem e que já hoje fazem nas condições em questão, de terem a possibilidade de decidir, por exemplo, o número de alunos por turma que em determinadas situações deveria ser inferior àquele que tem. Se pudessem dividir turmas para poder dar respostas melhores a turmas que não fossem tão grandes. Ainda ontem em Coimbra via numa turma que tem 9 alunos com necessidades educativas especiais, na mesma turma com 27 alunos. Olha, se as escolas pudessem cumprir aquilo que são os normativos de poderem dividir, mas não, olha, se pudessem ter mais recursos. O grande problema que hoje se coloca para que muitas escolas possam avançar com estas experiências que são riquíssimas e que, como se disse, as pessoas se envolvem quando percebem que os resultados existem, imagine-se que as pessoas tinham horários de trabalho que não aqueles que lhes são impostos, em que trabalham, segundo estudos que há feito, mais de 46 horas, não são as 35. Isso é o que está na lei. Mais de 46 horas por semana. Imagine que as turmas podiam ser a sua dimensão decidida na escola no quadro da sua autonomia pelos seus órgãos pedagógicos. Imagine que, por exemplo, as escolas tinham recursos, que de cada vez que precisavam de reduzir o número de alunos por turma, não precisavam de ir pedir autorização superior, como se alguém lá em cima é que soubesse. E, portanto, se nessas outras condições, de facto, de autonomia que as escolas pudessem ter em todos os níveis, e não apenas uma autonomia limitada, e muitos já fazem nessa autonomia limitada, imagine que tinham um corpo docente mais jovem, com outras dinâmicas, até com outros ritmos. Imagine isso. Imagine que era possível esses jovens, com novos conhecimentos, novas competências, cruzarem-se com a experiência dos mais velhos. E este é um problema que estamos a ter. Hoje as escolas estão envelhecidas e um dia destes há um corpo docente experiente que sai e há um corpo docente absolutamente inexperiente. Aliás, nem sei se há um corpo docente. Nós olhamos para aquilo que foram as candidaturas dos jovens este ano para os cursos de professores e não os há. E não os há porquê? Bem, porque eles veem o que é a sua carreira. Então, desemprego, precariedade. Não, mas isto para dizer o quê? Já lá vamos, que é um bom Só tema para terminar, a questão da inclusão. Este diploma da inclusão é importantíssimo porque acaba de uma vez por todas com uma classificação que era uma classificação clínica, portanto a CIF, não era? Que era o único critério de referenciação de alunos. Cria uma situação em que os apoios não são necessariamente e apenas para os alunos que têm necessidades educativas especiais, são para todos. Agora, é preciso, em primeiro lugar, reorganizar a escola. Em segundo lugar, explicar que os centros de apoio à aprendizagem não são as unidades especializadas onde existiam e onde não existiam as pessoas nem sabem bem o que é que serão. É preciso que as escolas tenham recursos. E é preciso que o professor da turma, que é reconhecido ou que é dito que é o professor de todos os alunos, incluindo os que têm grandes dificuldades, tenha condições ao nível do número de alunos com que trabalha diariamente e dos apoios que tem, para fazer aquilo que se lhe exige, que é a diferenciação pedagógica. Ora, imagine-se que no nosso país havia investimento efetivo na educação. Onde é que nós já íamos, não é? Secretário de Estado, esta questão, quando vemos os casos de grande sucesso e da questão dos projetos de autonomia e flexibilização curricular, e como o caso de Alcanena, como outros, como o professor Filino também já falou, quando nós olhamos para isto, muitas vezes dá a ideia de fora, eventualmente errada, que isto, enfim, o Ministério da Educação, 5 de outubro, faz uma lei ou faz um decreto, não sei exatamente o que é, e depois isto depende muito da capacidade daquela escola, da capacidade do corpo docente daquela escola, da vontade daquelas pessoas, porque as condições depois são muito assimétricas. Ora bom, permita-me aqui dizer 3 ou 4 coisas. E quando eu digo condições é desde materiais a condições de vontade, não é? Muito bem, vontade 3 ou 4 coisas que já, enfim, já passou quase uma ronda e meia e, portanto, há aqui várias coisas sobre as quais eu gostava de falar. Centrando-me na questão que me está a colocar e deixando, eventualmente, para outro momento, outros assuntos que já foram também bastante falados. Eu queria começar por dizer que a verdade é que, respondendo ao que me diz, quando o projeto é autonomia e flexibilidade, quando o projeto é privilegiar a diversidade, é óbvio que as escolas têm que responder a isso e ter em cada escola as suas soluções. O que estes diplomas trazem de novo é permitir às escolas ter essas soluções. E claro que depois, como aliás a senhora diretora disse, há escolas que vão abraçar com mais ânimos, com menos ânimos, logo no secundário, outras não, ao sabor daquilo que são
os seus alunos, a sua realidade de corpo docente e discente, a sua realidade de comunidade educativa. Mas é essa diversidade que agora é permitida e que antes não é. E apesar de ter aqui sido, enfim, referido... Já agora, quando diz é permitido, antes não é, há uma questão que é, enfim, eu tenho ainda filhos em idade escolar, mas já sou no liceu, a questão é a instabilidade com que todos nós somos confrontados, que é muito complexa, não é? Ou seja, os governos vão mudando e eu lembro, eu já pertenci também a Conselhos Gerais de Escolas, às alturas os Conselhos Diretivos queixam-se quase que têm que ter pessoas só para ler a legislação que sai permanentemente, e isto acontecia no governo anterior, acontece neste, que é permanentemente a gente só a ler as leis para perceber o que é preciso fazer numa escola. Quanto aos 2 diplomas de que estamos aqui a falar... Não estou a falar destes 2, estou a falar da quantidade... Mas, enfim, eu falo por aqueles que são medidas do atual governo. Sim, claro que há muitos necessários, mas há muita produção legislativa. Não, eu não estou a falar destes em concreto. Pronto, mas eu, como compreendo, falarei daqueles que dizem respeito ao governo a que pertence e à equipa do Ministério da Educação a que pertence. Enfim, substitui de facto um diploma de 2012, portanto tem estes anos, outro era, aliás, mais antigo, e, portanto, não creio que essa realidade, essa constante mutação seja, francamente, algo que se possa invocar relativamente a este governo. Eram alterações que eram pedidas pelas escolas, atendendo a uma solução altamente espartilhante que resultava do Decreto-Lei 139 de 2012. E isso é, acho eu, consensual nas escolas. O que é o Decreto-Lei 139 de 2012? Enfim, era o das metas curriculares e aquele que obrigava a uma lógica de escola muito unitária, muito monolítica e com a qual, exatamente, estes diplomas pretenderam cortar e fizeram. E, aliás, também permitam-me dizer que estes diplomas... Deixe-me só fazer um contraditório, que para os alunos, para quem atravessa o liceu estes anos todos, ao ensino secundário, tinha o que existia antes, depois teve o período todo do professor Nuno Crato, com um modelo de educação e de escola, agora tem outro que é diferente. Mas, repare, todos estes... Parece que muda de país sem mudar, não é? Sobre os deste ano, sobre os deste governo, permitam-me dizer 2 coisas importantes. Primeiro, teve piloto. Segundo, teve uma amplíssima teve piloto, ou seja, foi aplicado no ano anterior. E segundo, teve uma amplíssima discussão pública. Mas está às 200 e tal escolas. Teve uma amplíssima discussão pública de meses, em que essa participação enriqueceu e deu a conhecer o diploma às escolas ainda antes dele ser aprovado. E, portanto, quando se diz que o diploma saiu tarde, eu sublinho que o tal 139 de 2012 saiu no dia 5 de julho, saiu no dia 6 de julho, portanto, não é tanto por aí, mas a verdade é que a amplíssima discussão pública que precedeu a publicação destes diplomas permitiu às escolas, e creio que já os senhores diretores têm essa noção, permitiu às escolas irem conhecendo o diploma ainda antes de ele estar em vigor. Mas permita-me dizer uma coisa que não posso deixar de dizer. A maior instabilidade que as escolas portuguesas conhecem prende-se com a repetição de concursos e com a circunstância de nós raramente conseguirmos ter uma estabilidade de 4 em 4 anos nos concursos. Estou a falar dos concursos de colocação de professores. E quando nós mudamos, e por circunstâncias várias, somos obrigados a repetir concursos, isso é a maior instabilidade, porque as pessoas estão sempre a mudar. E não é só mudar, e esta instabilidade não é só sentida pelos alunos, que não criam, se calhar, a mesma relação com o professor que fica 3 anos. Não se resolveria... É também, se me permite, é também algo que é muito penoso para os senhores diretores, porque preparam uma equipa que adere a um projeto e no ano seguinte têm uma equipa diferente ou uma renovação aconteceu este ano de 1/4 ou de metade dos professores. E não há projeto educativo que se mantenha quando nós movemos 15 ou 16 mil professores todos os anos. Isto não se resolveria com a maior autonomia das próprias escolas? É uma velha discussão. É uma velha discussão. É curioso que o senhor professor Mário Nogueira, quando refere à autonomia das escolas, fala do número de alunos por turma. É um avanço que nós estamos a tentar fazer. Aliás, reduzimos este ano o número de alunos por turma. Quando fala do desdobramento de aulas, o despacho de organização do ano letivo já o permite fazer, mas curiosamente não fala da autonomia para contratar professores. Que acho que as escolas deviam ter para poder selecionar os professores que são adequados aos seus projetos educativos, ainda que não todos, mas naturalmente dentro de um sistema que fosse, enfim, que equilibrasse de alguma maneira um concurso nacional com a contratação. Essa era a maior autonomia que podíamos dar às escolas. Mas eu ainda, permita-me alguma latitude aqui, porque houve vários assuntos que foram... Vários assuntos que foram referidos. Eu gostaria muito de sublinhar uma coisa que o senhor professor Filinto Lima disse. A escola portuguesa é uma escola muito inclusiva, é uma escola
escola que dá resposta a alunos com dificuldades grandes e que o faz num quadro de inclusão. Este ano nós temos as vinculações extraordinárias dos últimos 2 anos, de cerca de 7.000 professores, têm um número enorme de professores dos grupos disciplinares, dos grupos curriculares da educação especial. Os técnicos especializados, que este ano são renovados mais de 1.700, têm também um papel importantíssimo no que toca exatamente à inclusão dos alunos e, portanto, eu queria sublinhar isso, é de facto algo que é muito importante para nós, é até talvez, posso dizer, acho eu, com orgulho, uma imagem de marca deste Ministério da Educação. Okay. Professora, esta ideia do poder contratar os professores ou ter maior autonomia facilitava-lhe a vida? Claro que sim, porque lá está esta renovação, que nós gostamos de renovação também. Porque... Mas facilitava-lhe também a nível de projeto educativo? Claro que sim, porque, por exemplo, nós temos que fazer um manual de acolhimento até para que quando integramos os professores, eles saberem quais são os projetos que estão em curso. São tantos que é bom que eles... Logo, quando chegam à escola, ter uma conversa, ter um manual de acolhimento, onde têm acesso a tudo, para ver se integram mais rapidamente no projeto educativo. Claro que depois os coordenadores para o tratamento fazem essa integração, mas não é fácil. Quando nós já estamos a trabalhar com as equipas, os pais reconhecem, não é? Confiam e, de repente, fazemos planos e os professores vão-se embora e, portanto, essa situação não é fácil. Mas queria lhe dizer, relativamente ao 139 e agora ao 5... O 139 é o quê? Era o 2012, portanto, era os currículos que foram agora revogados. Do professor, do Governo Nuno, do Ministério do... As palavras-chave eram rigor e excelência. E agora é sucesso para todos. E uma coisa não é incompatível com a outra, pelo contrário. No nosso agrupamento, nós primamos sempre pelo rigor e pela excelência, e temos ótimos resultados dos exames, mas queremos alargar a base da pirâmide do sucesso para todos, porque temos 163 crianças de necessidades educativas especiais. Mas não é confuso lidar com alterações de 4 em 4 anos de políticas educativas? A sociedade está a mudar. Repare, como é que nós podemos responder num quadro de escolaridade obrigatória de 12 anos, que, apesar de ter sido instituída antes de 2012, em 2012 não se fazia sentido porque eles não estavam no ensino secundário, como é que nós depois, com este alargamento da escolaridade obrigatória, respondemos a uma sociedade que está completamente diferente? Portanto, a escola tem que dar resposta. A escola tem que promover competências sociais, metacognitivas e cognitivas aos alunos. Tem que responder, caso contrário, se houver um divórcio, ninguém a reconhece como tal. E, portanto, estes diplomas decorreu disso. Portanto, e nós temos alunos muito diferentes, como digo, eu tenho 163 crianças e alunos com necessidades educativas especiais. E primamos por ter para eles, cada um com que eles constituam o seu projeto de vida e que sejam felizes. E eles são felizes. E aparecem sempre nos filmes promocionais do agrupamento, das diversas formas, e são muito felizes lá dentro. Tratamos com muito carinho, como com os outros todos, com a mesma importância que levamos um aluno para a medicina. Mário Nogueira, diga. Você não fala de facto desta coisa da possibilidade de contratação das escolas, poderem contratar os... Estou aqui mortinho para falar. Então, eu acho estranho, eu acho curioso, aliás, duas curiosidades. A primeira é perceber que a senhora Secretária de Estado do Ministério que acabou com as bolsas de contratação de escolas já tem saudades delas. Portanto, essa é uma curiosidade. A outra curiosidade é que podíamos começar até por falar na possibilidade e na autonomia que as escolas deveriam ter para poderem contratar os assistentes operacionais de que necessitam. E o que acontece é que hoje não podem porque é o Ministério. Para o ano, se calhar não podem, porque são as câmaras. E, portanto, ao querer passar uma competência, essa é uma competência importante. Competência importante de as escolas passar a gestão, a seleção, o recurso, a gestão de todo o pessoal auxiliar, tirar essa gestão às escolas para dar às câmaras. Olha, sinceramente, o problema... E estão aqui 2 colegas meus diretores, eles diriam já. O problema das escolas não é não saberem gerir o pessoal auxiliar. Não sabem. O problema das escolas é não terem número suficiente. E não vale a pena, podemos falar nos rácios, podemos falar disto tudo. Ainda ontem eu falava... Na minha escola, o rácio é cumprido. No meu agrupamento. Agora, qual é que é o problema? Tem 5 em Coimbra. Tem 5, porque é um corpo também envelhecido. Tem 5 de atestado médico. Faltam-lhe esses. Os atestados e há outras situações. Portanto, o nível dos assistentes operacionais é uma falha. Eu, quando ouço o Ministério da Educação falar que vão contratar os 500 e tal, 530, ou 534, ou 36 assistentes operacionais ou auxiliares. Não. Vão contratar 530 e qualquer coisa tarefeiros, até 4 horas por dia, a 3,80 €.
E se tiverem que contratar, como há dias estive numa escola, 5 horas alguém, têm que contratar um 3 e outro 2. Sim. Quer dizer, isto é uma realidade. Relativamente aos professores, vamos aos professores. Se não se estabilizaria muito mais o quadro das escolas, se as escolas tivessem autonomia de contratação. O que estabilizaria o quadro das escolas? E atenção, estabilizar e melhorar a oferta educativa, no sentido de que o projeto educativo da escola ou do agrupamento X... Ricardo, isto é que os meus colegas também que poderão dizer isso. E o Sr. Secretário de Estado também, porque conhece bem a realidade. O que iria estabilizar as escolas e o corpo docente das escolas não é a possibilidade de poder ou contratar diretamente ou através dos... Era o corpo docente das escolas pertencer às escolas. Era o quadro de professores das escolas corresponder às necessidades reais que as escolas têm. Sabe qual é um dos problemas que hoje acontece? Os professores contratados, o Ministério da Educação vai dizer, porque é verdade, que integrou nos quadros, nestes anos da legislatura, 7.000 professores, com mais 4.000 que vêm de trás, 11.000 professores que nos últimos anos entraram. Ouça, a legislação, e aqui nós somos desfavoráveis a isso, o Ministério, aliás, nós defendemos isso e o Ministério é contra, a legislação impede que um professor contratado possa entrar num quadro, vinculando, não é, diretamente do quadro de uma escola. E isso era o mínimo. Se a escola precisa dele, ele devia poder contratar. Por isso é que sobraram, o ano passado, e este ano também, não tantos, este ano um pouco menos, mas o ano passado sobraram 2.000 lugares no concurso de acesso de contratados aos quadros, porque eram lugares de quadro de escola que os contratados não puderam entrar. Portanto, se as escolas tivessem um corpo docente, que os seus quadros fossem os adequados às reais necessidades que as escolas têm, não havia o problema de quem contrata, de quem isto, de quem renova, quem nada, porque eles estavam lá, não era para 4 anos, era para a vida. E não se pode. Só uma última notinha. Sim, sabe que a contratação, e depois o Felipe poderá de facto confirmar isso, a contratação de escola nestes anos foi um dos piores problemas, ou um dos mais graves problemas, não por causa da contratação feita pelos diretores, porque eles cumpriam a lei naquilo que era a contratação, mas porque é assim. Ninguém pode impedir uma pessoa, quando se concorre a um contrato, de concorrer a 500 escolas. Aliás, ele tenta encontrar emprego. E isso que aconteceu com estas contratações diretas foi, e todos nos lembramos, no governo anterior, e felizmente que este governo acabou com as bolsas de contratação de escola, embora, pelos vistos, com saudades, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve colegas colocados em mais de 100 escolas, em 70 e tal escolas. O que acontecia? Se ele estava em 75 escolas, como só ia ficar numa, ia lá ao aceitar essa, ficavam 74 escolas sem professor. E depois conseguiam, ou seja, com as contratações de escolas, isto atrasou, o grosso dos professores contratados eram colocados quase em novembro. Filipe Lima, resolvia alguma coisa obter a autonomia para contratar? Acho que era muito importante. O Mário Nogueira deu aqui a volta ao problema. Eu penso que ele será contra isso, por razões evidentes, mas nós nem sequer podemos reconduzir muitas vezes os professores. Reconduzir? Reconduzir somente, de ano para ano, não posso reconduzir. E o ano passado, este ano, claro, foi um ano de grande concurso. Aliás, tivemos 7 concursos a decorrer ao mesmo tempo, que é uma loucura. Os concursos de professores em Portugal são uma loucura, uma tolice. Eu faço ideia o que é que a DGAI, a DGEST, a Secretário de Estado, o Ministro, passam com os concursos. São terríveis. Quer para eles, quer para nós também. E já agora deixe-me dizer uma coisinha em relação aos professores. Eu acho que o Ministério da Educação não fez mais do que a obrigação deles de colocar os professores nas escolas a tempo e horas. Aquilo que eu peço, já pedi particularmente à sua Secretária de Estado, é que no próximo ano, ou no próximo concurso, os professores saibam atempadamente onde vão cair no dia, onde vão ser colocados no dia 13 de setembro. Era muito importante. Eles sabem isso. Muito em cima, não é? Foi muito em cima, é evidente que foi muito em cima. Embora eu entenda que este ano, como eu disse, Ricardo Costa, este ano tivemos 7 concursos a decorrer em permanência. Eu entendo isso. No próximo ano isso não pode acontecer. Ou daqui por 3 anos isto não poderá acontecer. A máquina burocrática, a máquina informática do Ministério da Educação terá que funcionar para bem dos professores, sobretudo deles, e também para bem das escolas. Aquilo que falou a minha colega Ana Coa e o meu colega Mário Nogueira tem a ver, na minha opinião, com o pacto da educação. Ricardo Costa, houve há uns anos, na educação, um pacto para a asneira. Sabe qual foi? Foi quando se formaram, na minha opinião, os mega-agrupamentos. Agora está a ser feito um pacto para o desconhecimento. Leia-se descentralização na educação. Não sabe o que é isso, não sabe. Exatamente. O Mário Nogueira deu-lhe uma ideia, não sabe. Eu penso que ninguém sabe o que é que vai acontecer em relação portanto, à descentralização na educação. E eu propunha um pacto positivo. Um pacto positivo tinha a ver com o currículo, aquilo que falaram, o 139, com o currículo. Eu sei que o currículo tem a ver com a ideologia, sei disso perfeitamente. E que todos os governos, sem exceção, querem deixar a sua marca no currículo. Mas eu acho que o currículo devia perdurar 6 a 8 anos. Era importante. Era importante. E um pacto também para a avaliação externa. Porque nós sabemos a avaliação externa. Nós sabemos que se tivermos um governo de esquerda, vamos ter mais provas de aflição. Se tivermos um governo de direita,
são mais a favor dos exames. Era muito importante para os diretores, para os professores, isso era aquela para os estabilidade pais, que eu falava. E para os alunos. Isto dava estabilidade às escolas. Contribuía para aquilo que às vezes falta nas escolas, estabilidade. Todos os dias, todos os anos, de facto, as coisas mudam. E não tem que mudar. Mudemos só o que está mal. Deixem estar estes 2 decretos que há um bocadinho falaram a perdurar no tempo. Deixem estar a perdurar. Eu acho que foram 2 decretos que foram publicados só em julho, é verdade, mas tiveram de facto uma ampla participação pública. Tiveram. O Mário Nogueira sabe que assim foi. Aliás, houve um projeto que teve fase piloto, o projeto da Escola Inclusiva foi muito discutido, foi muito participado e tivemos a garantia do Sr. Secretário de Estado que este ano ia ser um ano de transição. E as escolas estão a trabalhar calmamente para que este projeto possa ser implementado a 100%. E os professores não têm receio disso. Mas não teve com os professores. Teve uma ampla discussão com os diretores. Houve escolas em que os diretores envolveram os professores, é verdade. Em boa parte das escolas, e é uma das queixas que os colegas hoje fazem, não foi em todas, mas em muitas, foi precisamente não terem sido eles envolvidos, ser só sido da direção. Deixe-me só dar uma picadela no meu colega Felinto. Posso-lhe só dar uma picadela? Pode. Quando o meu colega Felinto e eu e outros entramos nos quadros das escolas como efetivos, os concursos eram anuais. E não havia confusão nenhuma. Portanto, dizer agora que de 4 em 4 anos há instabilidade. Instabilidade é as escolas não preencherem os seus lugares de quadro com professores efetivos do quadro de escola. Bom, 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, este ano, de facto, houve 7 concursos, houve muitos concursos a decorrer. Era um ano particularmente difícil, porque, como sabe também, todos aqui, a circunstância de termos tido uma greve que se arrastou até 31 de julho atrasou a preparação do próximo ano letivo. Felizmente, conseguimos ainda assim publicar absolutamente as listas, absolutamente em linha com os melhores anos anteriores. Quanto aqui, enfim, eu não queria alongar-me em questões técnicas. Sim. A Bolsa de Contratação de Escola, efetivamente acabámos, mas o problema não era do paradigma, o problema não era do modelo, o problema era da forma como ele estava gizado naquela altura. Enfim, e não vamos agora aqui entrar porque é de alta tecnicidade, mas como é evidente, o problema não é um problema de modelo, era um problema de como ele estava mal gizado. Quero dizer ainda uma outra nota importante. A solução que foi aprovada ainda por um diploma do anterior governo vincula os professores em quadros de zona pedagógica. Se fôssemos agora alterar novamente, seríamos provavelmente acusados de instabilidade. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Esta ideia de que os professores querem vincular em quadros de escola é falaciosa. E vou-lhe dizer porquê. Em ambos os anos, quer anterior, quer este, nós abrimos milhares de vagas em quadro de escola e em quadro de agrupamento, para que os professores de quadro de zona pedagógica pudessem vincular a uma escola e as vagas ficaram desertas. Claro. Os professores preferem ficar em quadros de zona pedagógica. Porquê? Porque no quadro de zona pedagógica podem mover-se para se aproximar ao pé de casa e no quadro de escola têm que ficar naquela escola. E se for a escola que querem, ótimo, mas se não for, querem poder todos os anos mudar para se aproximar. E isto também é algo que tem que ser dito e que não pode ser escamoteado. O interesse, o concurso anual e nacional é um interesse, antes de mais, dos próprios professores, legítimo, mas que tem que ser ponderado com outros valores, designadamente o da estabilidade dos corpos docentes em função dos projetos educativos e dos alunos. Eu gostava de dizer aqui uma nota, não sei se terei ainda outra intervenção. Já não, estamos a aproximar perigosamente da meia-noite. Muito bem, eu gostava apenas de dizer que no quadro, a propósito do início e da tensão criada, eu queria dizer que fizemos muitas sessões de negociação. A leitura que é feita dos compromissos ou das declarações de compromisso já tem sido muito escalpelizada. Eu acho que é importante que se saiba o seguinte. Aquilo que os professores estão a ter e toda a administração pública está a ter em 2018, que é um descongelamento para todos, igual para todos, é um esforço financeiro importante, devido, e aquilo que está a ser colocado agora é algo que não estava previsto e que nós negociámos com os professores. O Ministério da Educação, que fala em matéria de educação, deu um passo significativo, os tais 2 anos, 9 meses e 18 dias, e creio que havia de, com toda a simpatia, com todo o diálogo, fazer algum caminho na direção do Ministério da Educação, a bem também dos nossos alunos e também de uma certa paz social, que obviamente é muito importante. Sim. Ana Cláudia Cohen, neste quadro, vou-lhe dar a última palavra, neste quadro de alguma divergência, ou de grande divergência, com uma greve,
consegue ser diretor de escola e consegue ter os professores motivados? Acho que sim. Eu orgulho muito o agrupamento Dirijo, exatamente o que os meus professores vestem a camisola do agrupamento todos os dias. E aquilo que eles fazem sempre mais e melhor, e nomeadamente com a autonomia e a flexibilidade curricular, até desenvolveram mais a cooperação e o trabalho de equipa, que anteriormente foi uma oportunidade para se recentrarem outra vez nas questões pedagógicas, inovação pedagógica, explorar novos espaços, criámos ambientes educativos inovadores, fizemos outras, portanto, a inovação pedagógica sempre presente, mas sempre com um fim muito concreto. E a inovação pedagógica não centrada no projeto, nas quintazinhas que havia, em que todos têm projetos, mas no currículo. Outra forma de trabalhar o currículo. Isso é muito importante. Os professores olharem para o currículo e transformá-lo para estenda isto ao país inteiro, não é só Alcanena. Claro, claro, estava a partir deste exemplo. Claro. Temos que ir à primeira página do Expresso, ficamos com esta nota final de otimismo. A manchete do Expresso de amanhã tem a ver com a ADSE. Hospitais privados recusam-se a operar doentes da ADSE. O boicote começa em outubro e aplica-se também à fisioterapia e a alguns exames. Os beneficiários já estão a ser contactados por alguns hospitais. Só será tratado quem pagar a pronto. À direita, outra notícia, como Marcelo e Costa decidiram mudar a PGR e escolher Lucília Gago. O nome da nova PGR foi sugerido pela ministra Van Dunen e teve a aceitação do primeiro-ministro e do presidente da República. Em baixo, Rio contacta partidos para reforma da Justiça e depois, muito rapidamente, porque estamos mesmo a chegar ao fim do programa, no fim, o disparo dos preços de eletricidade sob suspeita. O regulador investiga leilões de energia, barragens têm custos menores, mas vendem mais caro e, finalmente, filho de José Eduardo dos Santos, acusado de associação criminosa, João Lourenço continua a razia em Angola. Justiça angolana avança com acusação a José Filomeno dos Santos, que era o responsável pelo Fundo Soberano de Angola. Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana.